Paz, senhores irmãos. Abra sua Bíblia, por favor. Profeta Ageu, capítulo 2. Profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler aí apenas 2 versículos para continuarmos nesta terceira parte desta série de mensagens sobre uma mensagem urgente de Deus à igreja contemporânea. Versículos 6 e 7, que nos diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Podem sentar? Nesta segunda parte, dentro deste segundo ponto, vocês se lembram que no início eu disse que dentro destes 3 capítulos, dentro destes 2 capítulos, melhor dizendo, do livro do profeta Ageu, Deus fazia ao seu povo 3 chamadas. A primeira, um chamado à reflexão, quando Deus faz com que seu povo reflita em suas ações, olhando ao que eles estavam colhendo. Então vejam se as ações de vocês estão boas. Olhe como está, olhe o que vocês estão vivendo, vejam o que vocês estão colhendo e conclua se as atitudes de vocês elas estão corretas. No segundo chamado, que é este que nós estamos refletindo, Deus chama agora o seu povo ao trabalho. Deus fala com o povo, Deus, ele faz uma promessa ao povo, Deus, ele desperta o povo, encoraja o povo, e agora ele, nestes versículos 6 e 7 que nós lemos, ele vai garantir ao povo, vai trazer uma promessa de vitória ao seu povo. Um povo que refletiu sobre suas ações, um povo que agora muda a sua postura, é chamado ao trabalho, começa a trabalhar, mas existem algumas lembranças do passado, o templo de Salomão, a glória do templo antigo, e agora o que eles estavam vivendo, a realidade era bem diferente do que eles haviam vivido, alguns deles haviam vivido no passado, mas Deus, nestes 2 versículos que lemos, ele promete uma vitória ao seu povo. Mas quando nós lemos, nós vemos o futuro sendo resumido nestes 2 versículos. Aquilo que estava por vir, aquilo que Deus estava falando com eles naquele momento, mas que ainda iria se cumprir muitos e muitos anos depois. Mas o que o Senhor está mostrando
é que Ele é aquele que, quando começa um trabalho, Ele termina. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está aqui incentivando os judeus a continuarem o trabalho, a continuarem a realização da obra de Deus. Ele está dizendo que dentro em breve o seu poder infinito seria revelado às nações. Deus iria mostrar ao povo, manifestaria o seu poder infinito e prepararia o mundo para o estabelecimento do reino de Deus, do reino do Messias. E quando nós olhamos a profecia dos versículos 6 e 7, e nós lemos o capítulo 2 de Daniel, e nós lemos o capítulo 9 do profeta Amós, nós vamos ver que esta profecia, ela é, portanto, paralela à visão de Daniel no capítulo 2, e ela é semelhante à mensagem de Amós no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 4. Deus está dizendo: dentro em breve farei tremer céus e terra, e o desejado das nações virá. Mas o Senhor continua falando ao seu povo, e um povo que agora estava trabalhando, mas sem recursos, sem tanto ouro, sem tantas pedras preciosas, sem tantas preciosidades que chamavam a atenção no templo de Salomão. O Senhor promete a eles a provisão. O Senhor está dizendo a eles que eles deveriam se entregar ao trabalho, à construção, à reedificação do templo. Ou seja, eles deveriam se entregar totalmente ao trabalho na obra do Senhor, sem se preocupar com recursos. E por quê? Porque Deus vai mostrar a eles que o grande problema da obra ali não era a falta de recurso. Olha o versículo de número 8. Vai dizer assim, o Senhor dizendo: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Deus encoraja seu povo, dizendo a eles que o problema da obra não era a falta de recurso, mas a falta de fé. O problema não era a falta de dinheiro, mas a falta de visão. Não era a falta de ouro, mas a falta de obediência. A obra não estava parada porque não havia recursos, não. A obra estava parada porque o coração do povo não estava na obra. A obra estava parada, não era porque os recursos eram limitados, mas porque a visão era curta, a visão era limitada. A visão do povo era uma visão para o momento, era uma visão para aquela situação, semelhante a nós nos dias de hoje. Infelizmente, muitos de nós não vivemos o melhor de Deus nesta terra. E por quê? Por causa da nossa visão.
por causa da pequenez da nossa visão, a limitação da nossa mente, do nosso pensamento, e nós obedecemos a Deus até onde não exige de nós um sofrimento, uma dificuldade, até aonde não há necessidade de abrirmos mão do nosso eu, do nosso prazer, dos nossos desejos. A dificuldade do povo ali era deixar de investir em si próprios para investir na obra de Deus. A dificuldade do povo ali era que, não, mas olha, o templo do passado era muito glamouroso, nós não temos condições de construir, de trabalhar, de edificar um templo com a mesma grandeza, com a mesma magnitude, e em momento algum Deus exigiu isso do povo. O que Deus queria do povo era que o seu coração estivesse simplesmente voltado para trabalhar para o Senhor. Deus quer da sua igreja nos dias de hoje que o coração esteja simplesmente voltado para a sua obra. E quando eu digo coração voltado para a sua obra, eu estou dizendo um coração voltado para a sua obra em todos os sentidos, entendendo o quê? Que nós não fazemos nada e não conquistaremos nada, nem na nossa vida pessoal, nem na nossa vida cristã, se não for através de Cristo, através do Senhor. Ninguém diz nada. O Senhor está dizendo: o problema não é o dinheiro ou a falta dele. O problema é a fé. E eu digo mais ainda: o problema da fé ou da ausência dela leva a um outro problema: a dúvida. Eu vou abrir um parênteses. Jesus está andando sobre as águas, perto da 4ª vigília da noite. Os discípulos estão no meio do mar, no meio do lago, remando, cansados. O texto vai dizer em Marcos que eles estão fatigados de tanto remar. Perto da 4ª vigília da noite, eles olham e Jesus vem andando por sobre as águas. E eles começam a entrar em desespero, a gritar e a dizer: é um fantasma. Mas Jesus, quando percebe o desespero deles, Marcos vai dizer que Jesus logo lhes responde. E por que que Jesus lhes responde logo? Por que que Jesus lhes responde rápido? Porque ao ver o desespero deles, Jesus está olhando para eles e o medo estava fazendo com que alguns deles tentassem ou pensassem até mesmo em se atirar do barco. E aí Jesus diz: ei, não temais, sou eu. Aí Pedro diz então: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus diz: vem, Pedro.
Pedro começa a andar. Mas quando Pedro, andando por sobre as águas, percebe o vento, ele começa a afundar, com medo, e ele grita pedindo socorro. Jesus o segura pela mão e diz a ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus trata a dúvida. Jesus está dizendo: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu não disse que sou eu. Quando Jesus diz ali em Marcos, sou eu, ele está trazendo esta expressão do Antigo Testamento, a mesma expressão que Deus diz a Moisés em Êxodo 3,14. E o texto ali hebraico traduzido, ele vai dizer: eu serei o que serei. Ou seja, o que o Senhor estava dizendo a Moisés naquela ocasião? Eu serei o que você precisar que eu seja. O que é que o Senhor está dizendo aos discípulos e dizendo também a Pedro, quando ele diz: não temas, sou eu? Ele está dizendo: eu serei o que vocês precisarem que eu seja. Eles entenderam esta verdade e nós muitas vezes temos dificuldade em entender. Agora, quando Pedro desce e começa a andar, olhando para Jesus, confiando na palavra de Jesus, dizendo: não temas, sou eu, vem andando, venha por sobre as águas. Enquanto ele estava andando, olhando para Jesus, seguro em sua palavra, ele não percebeu vento, ele não percebeu tempestade, e ele sequer olhou o piso que ele estava andando. As águas se tornaram debaixo dos pés de Pedro como um piso de concreto, maciço, seguro, firme. Mas por quê? Porque ele estava olhando para o lugar certo e confiando na palavra da pessoa certa. Aleluia! Quando você e eu entendemos esta verdade e olhamos para o lugar certo, para a pessoa certa que é Cristo, e confiamos em sua palavra, não tem tempestade, não tem ventania, não tem crise, não tem pandemia, não tem nada que nos impeça de avançar e ir ao encontro de Jesus. Mas quando ele olha, quando ele tira os olhos de Jesus e olha para a circunstância do momento, ele afunda. E aí Jesus diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Perceba uma coisa, Jesus sempre trata com a dúvida. E por quê? Porque a dúvida desonra a Deus. A dúvida faz com que nós coloquemos em xeque a integridade divina. Jesus, no Evangelho de Lucas, ele diz aos seus discípulos: se vocês tiverem a fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte: passa daqui para acolá. Se não duvidar no coração, isso vai acontecer. Jesus não está falando que para que os milagres aconteçam, ou para que vivamos algo novo, diferente na nossa vida, nós precisamos ter uma fé imensa. Não, ele está dizendo que a fé pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas se ela estiver verdadeiramente firmada em Jesus e não houver dúvida em nosso coração, a fé pode ser pequena, mas o que Deus fará é muito grande nas nossas vidas. Era isso que Deus queria com aquele povo.
Era isso que Deus estava dizendo para eles. O problema não é a falta de dinheiro, é a falta de obediência. O problema não é a falta de dinheiro, é a falta de visão. O problema não é a falta do ouro, é a falta da fé. Ele está dizendo: o ouro é meu, a prata é minha. E eles estavam edificando a casa de quem? De Deus. Um lugar para o Senhor ser adorado. Eles estavam envolvidos na obra de Deus. O maior interessado que a obra cresça é o Deus da obra. O maior interessado que a igreja avance, que a igreja venha expandir, que a igreja venha conquistar muitas vidas, muitas almas, é o Deus da igreja. E muitas vezes nós nos comportamos com a mentalidade de pessoas pequenas. Uma mentalidade medíocre, semelhante à mentalidade do povo de Israel, que estava no Egito, escravo, saíram da escravidão, estavam vivendo o melhor de Deus, mesmo andando pelo deserto, mas a mente ainda era de escravo, lembrando do Egito, lembrando de cebola, lembrando de pepino, se lembrasse pelo menos de picanha, mas não, lembrar de cebola, misericórdia. O pepino a gente ainda come, mas a cebola pode deixar para quem quiser. O problema, irmãos, é a mentalidade. Nós somos livres, nós somos filhos do Rei, e temos que ter a mentalidade de filhos do Rei. Entender que o Deus que nos comprou, o Jesus que nos redimiu, o Jesus que diz: vós sois o meu povo, Ele cuida de nós. Ele se encarrega de, nos momentos de aflição que você está passando, dizer a você: não temas, eu estou contigo. Não pasmes, não te espante, porque eu sou o teu Deus. Ele se encarrega de a fornalha ardente está aquecida 7 vezes mais, e você dentro dela. Ele se encarrega de cuidar de você de uma maneira tão tremenda que nem um fio de cabelo se queima. Glória a Deus, aleluia. O cuidado de Deus é tão grande que o profeta Isaías, sendo usado por Deus, diz: quando passares pelas águas, vocês não vão se afogar. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Espírito Santo, aleluia. Ele está dizendo ao povo, mostrando a eles o recurso para fazer a obra. Vem de mim, é meu. E aí ele diz para aqueles que estavam com a mentalidade no templo de Salomão, na glória do templo de Salomão, ele vai dizer no versículo de número 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia, Deus. Ele está dizendo:
este templo para vocês é insignificante em relação àquele, pois a glória deste será maior do que a daquele. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. E por quê? Porque a glória do primeiro templo era material. A glória do segundo é espiritual. O primeiro templo, ele era magnificente em ouro e em prata, mas o segundo era grandioso. E por quê? Porque nele entraria o dono de todo o ouro e de toda a prata. O primeiro templo, a grandeza dele era nas paredes, estava nas paredes de ouro e toda a riqueza que ele possuía. Mas a glória, a riqueza do segundo templo estava na glória de Deus que estaria dentro dele. E o que é isso que o Senhor está dizendo? A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E por quê? Porque a glória de Deus estaria entre o seu povo. A glória do segundo templo seria maior que a do primeiro por duas razões. Por causa da presença de Deus nesse templo. Como eu disse na semana passada, este templo, mais tarde, ele foi embelezado por Herodes o Grande. Durante um período de 46 anos, ele recebeu, essa construção recebeu o requinte de uma construção grandiosa, magnificente. Porém, a glória deste templo estava no fato de que foi nele que Jesus entrou. O Deus que se fez carne e que habitou entre nós, entrou. E ele, ao entrar, trouxe graça e glória. Olha o que Jesus vai escrever, olha o que João vai escrever. No capítulo 1. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo 1. Versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Seguindo, João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Recebemos de sua plenitude, com graça sobre graça. A beleza do templo estava no fato de que Jesus entrou nele. A segunda razão é por causa da oferta de Deus feita nesse templo. O doutor Russell Norman Champlin vai dizer que as bênçãos da era messiânica, elas são resumidas aqui em uma palavra: paz. Neste lugar, volte lá para Ageu.
e neste lugar darei a paz. Através do quê? A paz que é resultado da nossa reconciliação com Deus, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pelo sangue da cruz de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Veja o versículo 20 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. O texto nos diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Fomos justificados pela obra de Cristo, mediante a fé. Agora temos paz com Deus. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós temos a paz com Deus, através do sacrifício de Jesus. A paz não é aquela paz que nós sentimos quando as coisas estão indo tudo bem. Porque quando está indo tudo bem, você diz: nossa, está uma paz, não é? Mas aí o vento começa a soprar, o mar começa a se agitar, as ondas começam a bater no seu barco, aí você diz: pronto, lá vem tirar a minha paz. Não é dessa paz que eu estou falando, mas a paz com Deus, porque não estamos mais debaixo de condenação. É aquela paz que vem sobre os nossos corações, nos tranquilizando, nos mostrando que, se partirmos desta terra, estaremos com o Senhor. É aquela paz que vem no nosso coração como certeza, como garantia de que estamos bem com o Senhor. Mas este sangue derramado também traz sobre nós não só a paz com Deus, mas a paz de Deus. Abra aí Filipenses, capítulo 4. Eu vou ler a partir do 6. Diz assim: e não estejais inquietos por coisa alguma. Você prestou atenção nisso aqui? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará
os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, ou ao invés de ficar preocupado, inquieto com as questões desta vida, todas estas coisas sejam conhecidas diante de Deus através da oração. O que é que Paulo está dizendo? Assim como o sacrifício de Cristo nos reconcilia com Deus e nos traz a paz como um sentimento de liberdade, a paz que reina sobre o coração de alguém que não está mais sob condenação. Ela também abre a porta de acesso à presença de Deus e garante a nós o cuidado de Deus, a ponto de, em qualquer circunstância, nós nos mantermos em paz, e a paz que vem de Deus e que enche o nosso coração não é a paz como o homem entende, não é a paz que o mundo dá, não, é a paz que está acima do entendimento humano, a paz que está acima da razão humana, é aquela paz que quando as coisas estão desabando do seu lado, as pessoas estão desesperadas, correndo para lá e para cá, você está cantando, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Você está tranquilo, entendendo que você habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, e quem descansa à sombra do Onipotente está guardado, tem paz em seu coração. O mundo jamais vai entender isso, porque essa paz só vive quem tem ou quem está em paz com Deus, que vive sob seus cuidados. Agora, existe um terceiro chamado, e Deus chama o seu povo. Primeiro Ele chama a uma reflexão, um exame de consciência. Refletiram, viram onde vocês estão errando, então agora Ele chama ao trabalho. Estão trabalhando? Estão dispostos a trabalhar? Ótimo. Agora Ele vai fazer o terceiro chamado para mostrar que não adianta só estar disposto a trabalhar. Ele chama agora o seu povo à santidade. Reflitam, vejam onde estão errando, corrijam o erro, venham trabalhar, mas vivam em santidade. O terceiro chamado, Ele chama o seu povo à santidade. Do versículo 10 até o versículo 23 deste capítulo 2 do profeta Ageu, o Senhor vai tratar sobre isso. Oh, irmãos, entenda uma coisa: o que emperra o avanço da obra de Deus não é a falta de recurso financeiro. O que emperra o avanço da obra de Deus não é a oposição dos inimigos.
Mas o pecado impede a obra ser realizada. O pecado impede o avanço da obra. Deus exige a santidade de seu povo pela obediência. Ele exige santidade e obediência. Sem obediência, tudo o que nós colocamos nas mãos de Deus se torna imundo aos olhos de Deus. Eu sei que é difícil. Porque você aprendeu a cumprir regras. Você aprendeu a viver uma vida ritualística. Deus vai me abençoar se eu seguir isso aqui. Aquilo ali não tem muito problema, não. Deus vai me abençoar se eu seguir este caminho. Se eu tiver todo culto na igreja, se eu cantar num grupo, se eu for dizimista fiel, se eu tomar ceia, se eu tiver aqui, eu vou ser abençoado por causa disso. Não é. Não é. Muitos pensam que a bênção de Deus está em campanhas que se faz. É bom fazer campanha. Eu gosto de campanha. Campanha de avivamento, campanha de milagre, campanha de tudo. Eu gosto. Eu sou do manto. Eu gosto. Não parece, mas eu gosto. Eu sou do xeregueté, Mas tudo isso se torna inútil se quando termina a campanha você sai daqui e desobedece o que a Bíblia ensina. Mas eu vou estar lá no meio do povo e eu saí chorando, pulando, falando em línguas, mas acabou o culto e chegou lá fora, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, esfriou de novo, estou vazio de novo, mas eu vou no domingo de novo, no sábado, no dia da campanha, e eu vou ser cheio. Aí chega na segunda-feira, começa de novo um caminho de esvaziamento e perda de tudo aquilo que recebeu no fim de semana. E por quê? Porque segue uma vida de desobediência. E eu não estou dizendo obediência a práticas ou a ordenança simplesmente de igreja, de denominação. Eu estou falando de obediência à voz de Deus através de sua palavra. Não adianta nós ficarmos e fazermos campanha de oração, campanha de avivamento, campanha disso e daquilo. O avivamento não virá se não houver obediência à palavra de Deus. O milagre não vai acontecer se não houver obediência à palavra de Deus. A situação não vai mudar se não houver um movimento de volta a palavra de Deus, a uma vida de oração, de santidade, de consagração para o Senhor. Entenda, você é igreja e a igreja foi separada para o Senhor.
Ele diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque o amor, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que pertence ao mundo, todas as coisas que são do mundo, ele vai dizer assim: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não são do Pai, mas são do mundo. E o mundo passa com suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É isso que ele nos ensina. Glorificado é o nome do Senhor. Você tem que fazer tudo isso que você já faz, mas você tem que orar, você tem que ler Bíblia, e você tem que praticar o que está nas Escrituras. Senão, tudo que nós fazemos é sacrifício de tolo. Deus não nos abençoa por aquilo que somos no coletivo, nos ajuntamentos. Tem gente que diz assim: eu vou lá para aquela campanha porque eu vou buscar a minha bênção. Eu vou lá para aquela festividade porque eu vou buscar a minha bênção. Não perca seu tempo. Se você não está vivendo uma vida pautada na palavra de Deus, em oração, em submissão à vontade de Deus, você não vai receber. Não se engane. Nós estamos vivendo um tempo em que nos é ensinado um evangelho híbrido. Você recebe de Deus e você compartilha da mesa de Satanás. Você recebe de Deus, mas você está lá com o pezinho no mundo. Deus quer exclusividade de seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai dizer por intermédio de Pedro: vós sois a geração eleita. Capítulo 2, versículo 9 da primeira carta de Pedro. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou seja, comprado. A nação santa, o povo adquirido, para que vades e anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem crente que não entende o porquê a sua vida entra ano e sai ano, segue da mesma forma. E a resposta é: enquanto você não entender que precisa obedecer a Deus e sua palavra, você vai continuar vivendo assim. Reclamando de todo mundo, ninguém é bom, nada está bom. O ano termina, começa o outro do mesmo jeito. E as coisas vão acontecendo do mesmo jeito. Quando acha que o avião vai decolar, ele tem que arremeter de novo, desce de novo, para lá, não vai subir. O carro começa a andar em alta velocidade, daqui a pouco quebra, tem que parar, encostar, e aí você diz: meu Deus, o que está acontecendo? A coisa não vai, o negócio não anda, as coisas não estão engrenando. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus não te quer em parte, Deus te quer por inteiro. Não adianta você estar aqui e a sua mente, o seu coração estar distante de Deus. Deus usa o profeta para dizer assim: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
O Senhor está dizendo: este povo me adora com os lábios, ou seja, está me adorando com o seu exterior, mas o seu interior está distante de mim. Deus não vai mudar a vida de ninguém enquanto o nosso interior não estiver perto dele, ou seja, enquanto você não nascer de novo. Entendeu ou não? Eu paro por aqui. Eu vou desenvolver esse ponto, os pontos deste último tópico na próxima semana. A gente conclui esta mensagem, o chamado do Senhor à santidade. Eu disse, 2022 é o ano da dupla honra. Deus vai mudar vidas. Deus vai renovar vidas. Deus vai encher vidas. Deus vai fazer em vidas aqui o que até hoje você não viveu. Porém, o caminho para viver o que eu estou dizendo é buscar as coisas que são do alto, pensar naquilo que é eterno. Quando o mundo, as coisas do mundo não te atraírem mais, quando você realmente morrer para este mundo, então você vai começar a viver o melhor de Deus aqui nesta terra. Não, pastor, o melhor de Deus está no céu. Eu sei disso. Só que Deus não quer que você viva esta vida que você tem vivido. Deus quer que você viva algo diferente. Deus quer que você viva o reino de Deus aqui nesta terra. Lembra? O reino de Deus estava com Cristo. O reino de Deus está com a igreja. Nós precisamos tirar a visão daquilo que é terreno e levar a visão àquilo que é espiritual, aquilo que é eterno. Fica de pé, por favor. Você adora Jesus, enquanto o Gustavo louva ao Senhor mais uma vez com este hino. Você adora o nome do Senhor. Você bendiz o Santo de Israel. Você vai dizer: venha, Senhor, o teu reino. Venha, Senhor, o teu reino. Você vai abrir o seu coração e vai adorar ao Senhor. Você vai abrir o seu coração e vai bendizer a Deus, glorificar a Ele, adorar a Ele, louvar a Ele. Amém? Adore a Jesus. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar. Ele vai voltar as nações em amor. Quem pode adorar a Ele? Que ruja o leão e que até estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Adore a Que Jesus. até estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono Aleluia. de justiça, eternamente
Levanta a mão para adorar a este Rei. Ele voltará. Ele voltará. Para governar. Oh, aleluia. Nações em amor. Que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Adore ao Rei. Adore o leão da tribo de Judá. Ele está em nosso meio nesta noite para receber a adoração da sua igreja. Aleluia! Diante da majestade de Jesus, que ruja leão. Oh, aleluia! Alabaxere manaia suni candaraba. De Jesus, que ruja o leão, caminhando. Neramana candarabácia. Adore, adore, adore o nome do Senhor nesta noite. Ele está aqui. O leão da tribo de Judá, ele está aqui, ele está trabalhando, batalhando pela sua igreja. Aleluia! Aleluia! Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, Ele é o homem mais notável, a raiz de Jessé. Aleluia! odeia a iniquidade. Ele quer a santidade da sua igreja. Alacamanácia. Ei, candarabassu, oh, aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus. Que ruja leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Receba o renovo de Deus. Receba o renovo de Deus. Sinta a presença do Espírito de Deus enchendo a sua vida, renovando a sua vida, como um bálsamo nesta noite sobre a sua vida, no teu coração, cicatrizando feridas, trazendo cura, renovando os dons espirituais na sua vida, as línguas estranhas dos teus lábios. Abre a boca e adore a Jesus. Festa no nosso Deus, que se abra o céu. Os céus estão abertos nesta noite. Oh, aleluia! Nossa festa Eita, no nosso Deus, que se abra o céu. Aleluia! Reino vem. Aleluia! Nossa festa no nosso Deus, que se abra o céu e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus que estavam fechados sobre a sua vida estão se abrindo nesta noite. Tem algo do céu descendo sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Sinta a presença do Eterno no meio de sua igreja.
estejam abertos sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.